está entrando na igreja e as famílias estão se deixando levar por isso. Quando você pega hoje a geração de pessoas cristãs, podemos dizer hoje que boa parte daqueles que se dizem cristãos hoje são pessoas que não têm conhecimento, que não têm uma base forte para dizer o que realmente eles creem, em quem realmente eles creem. Quando você pensa na sua fé, quando você pensa na sua vida, no seu relacionamento com Deus, de onde você tira esta base? O que você conhece? Até onde você conhece? Já parou para pensar o que aconteceu na sua história até este momento? E o que você fez em todos os momentos da sua história para que você pudesse se aproximar mais de Deus? Igreja, pense comigo, a nossa igreja, nós estamos já mês de agosto, Dia dos Pais, quanto tempo deste ano já passou? E o que nós fizemos ao longo de todo esse período? Quando nós olhamos para trás, nós somos capazes de ver o que aconteceu em cada mês, o que você viveu, o que você sofreu, o que você se alegrou, quais foram os momentos que todos nós passamos. Mas na maior parte desses momentos, as pessoas estão se esquecendo quem estava cuidando delas, quem estava sustentando elas, e esqueceram que esta história que está acontecendo não é sobre nós, mas é sobre o que o Senhor é capaz de fazer, quem é este Deus grandioso. Pense nos momentos de maior dor que você teve este ano, até este momento. Como é que você chegou até aqui? Como é que você conseguiu chegar até a igreja hoje? Quem é que cuidou de nós? Foi o nosso Senhor. O nosso Deus cuidou, sustentou e nos permitiu estar aqui hoje, para nós podermos pensar naquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e através de nós em todos os momentos. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, para nós fazermos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 20. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 20. Eu vou pedir o auxílio dos irmãos para fazer a leitura do texto. Eu vou ler os versículos ímpares. Eu peço aos irmãos que leiam os versículos pares, por favor. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Ele te humilhou, ele te deixou de ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre.
Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante com tudo quanto tens, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, perante a Tua palavra, mais uma vez nesta noite, nós clamamos pelo agir do Senhor em nós. Que o Senhor nos dê o entendimento, que o Senhor venha a falar aos nossos corações. Esta palavra, como foi lida já nesta noite, é viva e eficaz, é cortante, a Deus, ao mais profundo do nosso íntimo. Pedimos ao Senhor, a Deus, que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor venha trabalhar nos nossos corações, nas nossas mentes, venha, Deus, transformar para sairmos totalmente diferentes de como estávamos quando chegamos à Tua casa, Senhor. Peço ao Senhor, ó Deus, que fortaleça, transforme, que converta corações esta noite, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, a história de Israel, ela é rica em detalhes. A história de Israel, ela é rica de momentos. Quando você observa a história desde o início, você pega então um único personagem que o Senhor estava chamando, Abrão, com sua família naquele instante, e ele então é direcionado para um local que ele não sabe ainda o que ele vai encontrar. Uma terra, portanto, ainda desconhecida, uma terra que ele tem, portanto, apenas uma promessa do Senhor, para que ele possa chegar até ela e encontrar todas as bênçãos que Deus havia prometido. Mas ele poderia chegar naquele local sem qualquer tipo de luta. Ele poderia chegar naquele local sem qualquer tipo de dor, sem qualquer tipo de dificuldade. Ele não sabia o que viria pela frente. Ele não sabia o que ele iria encontrar quando ele saiu da terra dele, da terra dos seus pais, para poder ir até essa terra prometida que o Senhor concedeu ao seu povo. Israel teve. A história, como eu disse, ela é repleta de momentos diferentes. Tiveram momentos de muita alegria, mas também tiveram momentos de muita dificuldade. Israel teve momentos de escassez, como também teve momentos de grande abundância. E é por isso que o livro de Deuteronômio, ele vem primeiro a Israel, primeiro ao povo do Senhor, para que eles pudessem lembrar quem é o Deus que cuidou deles até aquele instante que eles estavam vivendo. O que nos possibilita analisar, portanto, este texto e lembrar que até este momento do ano, até este momento das nossas vidas, quem estava cuidando de nós, nos sustentando, era este mesmo Deus. O Deus de Israel, o Deus que cuidou do seu povo naquele momento e que continua cuidando de cada um de nós e de nossas famílias. Veja, o texto traz para nós então alguns destaques que nós podemos fazer
quando falamos então sobre lembrança, veja como o texto nos conduz desta forma a pensar então no passado de Israel. Versículo de número 2, ele começa então dizendo: recordar-te-ás. Olhem para trás. Versículo de número 6, ele está dizendo: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares. Ele está falando de uma memória, ele está falando de pensar. Ele continua, versículo 11 novamente: guarda-te, não te esqueças. Então veja, o próprio texto, ele já nos leva a entender a intenção do autor para com o povo inicialmente. Eles deveriam se lembrar. Versículo 18 vai trazer novamente a expressão lembrarás do Senhor. Em alguns outros momentos ele vai mudar dizendo não se esqueçam. Ele está levando o povo a olhar então para aquilo que Deus fez, para que eles pudessem entender quem os conduziu até aquele instante. Mas Israel não teve momentos tranquilos apenas. Veja, versículo de número 2, o próprio texto vem dizer, eles passaram por um período de deserto. Quanto tempo? 40 anos é o que o texto vem nos contar. Caminhar pelo deserto não deve ter sido nada fácil, ainda mais pelo numeroso povo que Israel já havia se formado. Sustento para todos, cuidado para todos, abrigo para todos. Como eles poderiam então suportar uma caminhada longa, não de 6 meses, 8 meses, mas de 40 anos, deserto? A história mostra para nós que o deserto faz referência a um momento de dificuldade. Eles passaram por um longo período de dificuldade, mas ainda assim, quem estava cuidando deles? Era o Senhor, o Deus de Israel. A prova disso é o próprio texto, versículo 2, o objetivo deles estarem ali é para humilhar, para provar, para saber o que estava no coração de Israel. Se eles iriam realmente no momento da dificuldade, no momento da provação, guardar no coração a vontade, os mandamentos de Deus, ou se eles seriam infiéis ao Senhor, ou se eles iriam abandonar a Deus em todo aquele momento. Vejam então, o texto mostra para nós que foram momentos de dificuldade, mas também tiveram momentos de alegria. Versículo de número 3 diz então que o Senhor os humilhou, deixou eles terem fome, mas nesses momentos Ele mostrou o seu poder. Nesses momentos Ele sustentou o povo de Israel com um maná, com algo que eles nunca tinham visto, para revelar a este povo o poder que o Senhor tem. O poder que o Senhor tem para cumprir a sua palavra e cuidar daqueles que são seus. Independente das circunstâncias que nós vivemos, nós temos que nos lembrar que nós só chegamos até este momento porque Deus cuidou de cada um de nós. Nós vivemos aí já 8 meses deste ano. Quantos momentos diferentes cada uma de nossas famílias já viveu. Cada um de nós já viveu particularmente. Quantas coisas boas já passamos, mas quantas dificuldades, quantas dores. Por que tudo isso? Por que desta forma? Por que o Senhor está permitindo isso acontecer na sua casa? Para provar, para humilhar, para moldar os nossos corações e nos fazer lembrar que somente Ele está no controle de toda a história. Portanto, independente daquilo que nós passamos, nós ainda temos um grande Deus de amor, um grande Deus que está cuidando de nós. Às vezes nós pensamos que o momento de dificuldade, os momentos difíceis, eles são os momentos que Deus se esquece de nós, que Deus não olha mais para a nossa casa, que Deus não olha mais para as nossas lutas e achamos que fomos abandonados. Não, a palavra nos lembra que os momentos de luta são permissão de Deus. Veja só o que a palavra do Senhor nos mostra, versículo de número 14, todos nós já vimos a palavra dizer isso, quando eles passaram pelos momentos de deserto, o que aconteceu com a roupa deles? Nada aconteceu.
Por quê? Porque Deus estava cuidando deste povo. Isso quer dizer então que a partir de agora você vai ver então o maná caindo do céu e que a sua roupa não vai mais estragar como prova do cuidado de Deus? Não. É um momento específico onde o Senhor está agindo de uma forma específica, mas nós vemos o cuidado de Deus. Deus permitiu, Deus humilhou aqueles corações para provar este povo. Mas veja então que em nenhum momento o Senhor deixou de cuidar do seu povo. Versículo de número 6, versículo 5 ainda, ele diz: sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Deus está moldando a mim e a você. Deus está direcionando as nossas vidas. Deus está moldando os nossos corações em todas as circunstâncias que nós estamos vivendo. Porque assim o Senhor demonstra o seu amor, diz o autor aos Hebreus, que como um pai também disciplina os filhos. Esta expressão, ela volta para nós através do autor aos Hebreus. Assim como um pai disciplina o seu filho por amor, assim é o nosso Deus. Uma extensão de um amor muito maior do que um pai terreno pode demonstrar. Nos momentos de luta, então, não fomos abandonados por Deus. Deus esteve conosco em todos os instantes e está direcionando. Como podemos saber que Ele está conosco? Pela Sua palavra, como foi lido hoje aqui no início. A palavra do Senhor está nos fortalecendo, nos direcionando, nos fazendo lembrar quem é este Deus poderoso que está cuidando de cada um de nós. Quando você olha para trás e você vê os 8 meses que você já viveu ao longo deste ano, momentos diferentes, já não estamos mais como 2020, não estamos mais como 2019, 21, 22, o início, que a pandemia estava ainda mais intensa, agora está mais tranquilo. Como é que nós estamos? Somos gratos a Deus por tudo que estamos vivendo, somos gratos a Deus por cada circunstância, ou nós achamos que o Senhor já não está mais conosco? O texto mostra para nós que em muitos momentos Israel passou por dificuldades e correu grandes riscos. Era esta a intenção de provar o coração daquele povo. Correram riscos, portanto, de se afastar do Senhor. Veja então, a palavra nos mostra no versículo de número 6 essa orientação a Israel para que eles guardem, para que eles lembrem os mandamentos do Senhor, para que eles possam continuar andando nos seus caminhos. Israel em vários momentos oscilou. A fé de Israel, que parecia tão forte, aquele povo que clamava ao Senhor por libertação, quando ainda eram escravos no Egito, quando eles saem e começam a caminhar pelo deserto, este povo parece outro, parece um povo que enfraquece, porque começa a olhar para aquilo que Deus está fazendo e começam a murmurar. Eles se esquecem de Deus, eles se afastam do Senhor. Por isso, veja o que o texto então nos diz, versículo 1, ele está falando: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. O Senhor está direcionando este povo, o Senhor deu a eles tudo o que eles precisavam fazer para entender, portanto, que o Senhor estaria com eles em todos os momentos. Porque veja, final do versículo de número 1, ele está então dando uma direção para que eles possuam a terra. Eles vão chegar até essa terra que o Senhor prometeu, e para isso Israel precisava se manter focado em Deus. O texto vai mostrar para nós o Senhor então ordenando eles que recordem. Versículos de número 7, 8, 9 descrevem esta terra. Como era este lugar? Este lugar então que o Senhor prometeu cuidar do seu povo era uma terra boa. Terra esta que no versículo 9 diz que eles não teriam pão sem escassez, eles não teriam dificuldades. O Senhor cuidaria, daria provisão a eles.
E quando nós olhamos para a história de Israel, o que aconteceu? Eles chegaram na terra. Eles conquistaram todo aquele espaço com o poder e pela graça de Deus. E lá estava a terra que o Senhor havia prometido ao seu povo. Porque nós temos um Deus que é fiel. Quando você olha para a história, como nós vemos neste momento Moisés direcionando Israel a olhar para trás, eles são capazes agora de entender que eles só chegaram ali porque Deus cumpriu a sua palavra. Porque nós servimos a um Deus que é fiel, a um Deus que em todos os momentos que disse que iria fazer, queria cuidar, queria sustentar, Ele o fez. Até mesmo como o texto diz para nós, no versículo 15, saiu água da pedra, para que aquele povo não morresse de sede. Falamos já aqui, versículo de número 3, o maná. O Senhor mandou do céu maná para esse povo, coluna de nuvem, coluna de fogo, para que eles pudessem caminhar pelos momentos de dificuldade, o momento de deserto. E qual é a atitude que Israel deveria ter perante o Deus fiel? Está no versículo de número 10. Comerás, te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. O Senhor está cuidando de nós, nos sustentando, provendo o que é necessário para todos nós. Como é que nós respondemos? Como é que você tem reagido no seu dia a dia? É com louvor a Deus? Porque o que é louvar? Não é apenas nós nos colocarmos aqui perante o grupo de música e eles nos conduzirem com cânticos. É diariamente eu enaltecer o caráter de Deus, a bondade de Deus. Podem ser através de palavras, podem ser através de cânticos, pode ser através da minha obediência. Eu louvo a Deus com a vida. Como é que você reage quando você se lembra da fidelidade de Deus? Quando você olha para a história, você olha para esses 8 meses que você já viveu e você observa que mesmo na dificuldade, Deus te levantou, Deus te sustentou e te trouxe até este momento. Qual é a motivação que você tem para com toda a sua força você louvar ao Senhor com a sua vida? Nós temos visto que a igreja está mudando. As pessoas que se colocam para cultuar ao Senhor, elas estão mudando. O culto a Deus está sendo deturpado. As pessoas que se dizem cristãs não têm mais conhecimento. E quando elas chegam nos momentos de dificuldade, elas não agradecem mais, não louvam a Deus, porque acham que Deus as abandonou. Porque elas não sabem, como Israel em alguns momentos se esqueceu daquilo que o Deus Todo-Poderoso havia feito por eles. E desobedeceram, se voltaram contra o Senhor, pereceram no caminho. É o que diz o versículo de número 19: se te esqueceres do Senhor teu Deus, andares após outros deuses, os servires, os adorares, protesto hoje contra vós e perecereis. Quando nós nos esquecemos de Deus, nós perecemos. E nós observamos que no nosso tempo a igreja perece. O povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento, está se esquecendo do que Deus fez por eles. Estão deixando de o adorar, estão deixando de o cultuar, estão deixando de fazer isso como antes era feito com mais intensidade nos lares. Está sendo abandonado aquilo que é necessário. Por quê? A maior parte das vezes, as pessoas estão se deixando levar pelo ensino de que tudo o que está acontecendo é para nós. E não é para nós. A história é sobre um Deus grandioso, um Deus poderoso, capaz de criar céus e mares, que é digno de toda a adoração. A história não é sobre nós. A história é sobre o Senhor, estamos aqui para adorar a Ele.
A palavra do Senhor, então, ela continua dizendo, versículo 11, mais uma vez, guarda-te para que você não se esqueça quem é este Deus, porque no momento em que você se esquecer, ele diz então no versículo 14, que o seu coração vai se elevar. É orgulho preenchendo o nosso coração. É nós nos esquecendo de Deus, nos afastando do Senhor e pecando, perecendo, porque nós deixamos, porque nós não guardamos os mandamentos, não lembramos quem era o Senhor. Esquecemos de que o único que é digno de toda a honra e de toda a glória não somos nós, mas é o Deus Todo-Poderoso que um dia nos criou. Pois veja, ele está dizendo a Israel, versículo de número 17, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Quem você é hoje e o que você tem não é porque você é forte, não é porque você é bom, não é porque você se cuidou somente, mas antes de tudo que você faz e de tudo que você tem, existe um Deus poderoso que está te sustentando. Existe um Deus poderoso que está dando a você a riqueza que você tem, o carro que você tem, a casa, a saúde que você tem. Tudo provém de Deus. Porque ele diz antes, se lembre do Senhor, Ele é quem te dá força para adquirir as riquezas. Isso nos leva não só a ser gratos a Deus, louvar ao Senhor, mas glorificar ao Senhor com a nossa existência. Nós somos criados para isso, para Ele, por causa dEle e por meio dEle, não para nós mesmos. Vejam só, não existe maior recordação que nós podemos trazer neste ano todo de saber que até aqui o Senhor nos sustentou. Você pode ter passado por momentos de dificuldade, momentos de luta, mas Deus te trouxe até este instante, permitindo hoje nós lembrarmos que Ele é digno de todo louvor e de toda honra. A igreja do Senhor caminhou por este ano ao longo de 8 meses de lutas e de vitórias, mas só conseguimos fazer isso por causa deste Deus poderoso que está nos sustentando, deste Deus poderoso que um dia enviou o seu Filho para morrer por nós e nos permitir hoje ser igreja, nos permitir hoje ser parte do povo dele, servir a Ele, honrar a Ele em obediência em todos os dias das nossas vidas. Recordar, lembrar, pensar naquilo que Deus está permitindo nós vivermos, deve nos conduzir ao louvor, deve nos conduzir à gratidão, deve nos conduzir a glorificar ao nosso Senhor. Faça o exercício diário de você em todos os momentos, termine o seu dia, olhe para trás, veja o que aconteceu, veja por que está acontecendo. Deus está direcionando a sua vida porque Ele tem propósitos através de você e na sua vida. Não é por um acaso que nós ouvimos a palavra todo sempre, não é por um acaso que estamos aqui. É porque Deus nos reuniu esta noite para nos fazer recordar que Ele é aquele que está no controle, o dono da nossa história, aquele a quem nós devemos, portanto, nos render, nos prostrar e obedecer. Que Deus, portanto, traga todo o cuidado a você, todo o sustento, que Ele continue direcionando a sua vida, dando sabedoria para que pela palavra, que é viva e eficaz, você entenda o que Ele almeja da sua vida nos momentos de provação. Que o Senhor te abençoe e que através de você, da sua família, outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor, possam se aproximar dEle, para que não venham a perecer por falta de conhecimento, que não venham a perecer por esquecimento de quem é o Deus poderoso que criou e está cuidando a cada um de nós. Quero convidar o grupo de louvor que vem à frente.